Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E o Inter ganhou, venceu bem o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em uma grande partida do time do técnico Eduardo Cudê. E a gente tem que falar sobre o alívio no bastidor, dentro do vestiário do Internacional e as explicações após essa grande vitória conquistada fora de casa. Ainda dá pra sonhar com algo mais? Em que posição o Inter fica? Qual a situação do Colorado na tabela? As explicações de Eduardo Cudê para as trocas de Alan Patrick e Arangues mais uma vez, uma briga dele com o maestro camisa 10 no vestiário. Que história é essa que o Cudê falou? A gente também destaca o que os jogadores pensam e falaram, tudo que aconteceu no bastidor e no vestiário do Inter após essa vitória de 2-1 contra a equipe do Cruzeiro, muito comemorada no bastidor colorado. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Eu avisei que eu ia jogar na vitória do Inter. Eu avisei vocês, pessoal, era só vir comigo. Empate ou vitória do Inter, já tava de bom tamanho. Eu cravei na vitória, mas dava a fazer essa chance dupla, empate ou vitória, que tu também sairia feliz lá da KTO. Tu aproveita, código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Vai lá em KTO.com, dá uma brincada, tá certo, pessoal? Bom, vamos falar dessa vitória do Internacional, vitória muito importante por 2-1 contra um adversário que tá brigando lá embaixo contra o Z4, mas que não tem um time ruim, é um time que melhorou em alguns momentos com o Zé Ricardo, então o Inter estava jogando fora de casa, muito calor, quase 30 graus lá em BH, então era um jogo difícil contra o Cruzeiro. E o Inter venceu jogando melhor, jogando bem contra o Cruzeiro. Talvez não das grandes atuações a nível de intensidade, até pelo calor, enfim. Mas o Inter venceu bem o Cruzeiro e foi merecedor de vencer por 2-1 fora de casa contra a equipe de Belo Horizonte. Bom, o Internacional vai terminar a rodada agora, vai dormir pelo menos hoje, de domingo para segunda, na 11ª colocação com 42 pontos. O São Paulo tem um jogo a menos, é o 10º colocado com os mesmos 42 pontos do Internacional. São Paulo não joga hoje, essa rodada ainda que vai ficar faltando para a equipe do técnico Dorival Júnior, para o tricolor paulista, mas entra em campo na quarta, assim como o Inter entra em campo contra o Fluminense no Beira-Rio. Fluminense agora campeão da Libertadores pela primeira vez, revanche pelo que aconteceu na semifinal da competição. Bom, o Internacional venceu, teve aí praticamente uma repetição de escalação, né? O Vitão, o Johnny e o Maurício estão voltando de suspensão, foram titulares hoje. O Johnny, um dos melhores em campo, ao lado do próprio Maurício, do Wanderson, que também foi muito bem na partida. O Inter, como um todo, fez uma boa atuação contra o Cruzeiro e, como eu disse, foi merecedor desse resultado. O Dalbert começou na lateral esquerda. A única mudança daquele time ideal do Inter é o Dalbert na vaga do René, que segue no departamento médico. Era o Inter de Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado dupla de zaga e o Dalbert na lateral esquerda. Johnny, o primeiro volante, mais à frente Arangues, Maurício e Wanderson, e a dupla de ataque Alan Patrick e Ener Valencia. Bom, após a partida, a gente sentiu do bastidor do Internacional, de tudo que a gente acompanhou, uma euforia, mas principalmente um alívio. Pelos dois últimos resultados dentro de casa, derrota por 4-3 contra o Curitiba no último domingo, o empate muito lamentado também contra o América em 1-1 na última quarta-feira. Então a gente sentiu esse alívio principalmente das falas também dos jogadores e do técnico Eduardo Cudê, e de quem a gente conseguiu já conversar no bastidor após essa vitória de 2-1 do Inter contra o Cruzeiro. Bom, o técnico Eduardo Cudê, em entrevista coletiva, destacou, e ele foi questionado mais uma vez sobre as trocas, porque o Inter abriu 2-0, o Inter vai para o intervalo ganhando de 1-0 com o gol do Maurício logo ali nos primeiros 10 minutos da primeira etapa. Depois tem o gol do Maurício logo no início do segundo tempo. E a partir das trocas, a saída mais uma vez do Alan Patrick, do Arangues, do próprio Maurício, o time caiu de rendimento, tanto que leva um gol do Cruzeiro, leva algumas bolas na trave, algum certo sufoco do adversário. Então o Cudê naturalmente foi muito questionado sobre as trocas mais uma vez. Ele disse que as trocas são de um cansaço natural, que era uma dificuldade que é uma dificuldade que ele já destacou de jogar a cada 3 dias, que é a dificuldade do Campeonato Brasileiro por si só, jogar com 27, 28 graus em Belo Horizonte com muito sol às 4 horas da tarde. Ele disse que são dificuldades físicas que normalmente acontecem. Ele disse que foi um jogo em que todos sabiam no Inter que teria uma dificuldade
por essa questão física, mas que também era uma dificuldade porque o Cruzeiro, brigando contra o Z4, iria para cima do Inter, iria brigar por cada bola e pelas características do jogo, principalmente essa dificuldade. Ele também pontuou que o Cruzeiro joga com 3 volantes enquanto o Inter joga com 1, que o encaixe era desigual nesse sentido e que não teria como mudar só se ele colocasse mais um volante, mas ele perderia em qualidade, em criatividade do meio pra frente. Ele disse que sabia que ia ter que competir pela parte física e depois com a bola, e que por isso fez as trocas, porque o Inter abre 2-0, e aí, quando o jogo estava mais tranquilo de certa forma, faltando 15 minutos e o Inter vencendo por 2-0, o jogo ganhou mais emoção a partir também dessas trocas que ele fez. Ele destacou: tiramos os jogadores de jogo com a bola e deixamos os que têm mais características combativas, porque ele bota o Rômulo, bota o Bruno Henrique, bota o Gabriel e tira Maurício, tira Alan Patrick também. Tanto que ele, na visão do Kudê, deu certo. Ele diz, acho que deu certo. Saquei outra vez o Alan Patrick. E aí ele faz uma brincadeira que chamou muita atenção. Ele destaca: saquei na outra vez o Alan Patrick. Na última vez brigamos. Eu brigo muito bem. Ele não pôde comigo. Sempre perguntam por que eu tiro, mas nunca por que eu coloco quem está entrando na vaga dele. O Kudê brincando que ele brigou com o Alan Patrick no vestiário no último meio de semana, porque isso foi tema do empate contra o América, que ele tira o Alan Patrick, diz que o Alan Patrick estava cansado, e o Alan Patrick vai para a zona mista e diz que não estava cansado. E isso foi muito debatido aí ao longo dos últimos dias, e ele destacou brincando que ele brigou com o Alan Patrick no vestiário e que ele é bom de briga, então não deu para o Alan Patrick, mas ele disse que estava tudo certo em relação a isso. Tanto que depois ele é questionado sobre o assunto do Alan Patrick ter desmentido ele disse: eu acho que o Alan Patrick estava cansado. Às vezes acontece e é do jogo. Hoje eu pude ter ele começando muito bem e faltavam 15 minutos para terminar o jogo, a gente estava com a partida controlada e agora a gente vai ter ele pro próximo jogo, porque o Kudê também justificou que a troca do Alan Patrick, do Arangues, não era só por cansaço, 2 jogadores acima dos 30 anos, mas também porque os dois estavam pendurados. Se levassem cartão amarelo, ficariam de fora do jogo de quarta contra o Fluminense, e são 2 jogadores importantes aí no meio de campo do Internacional. E ele destacou que das 3 trocas mais debatidas, Maurício, Alan Patrick e Arangues, Alan Patrick e Arangues ele tirou por conta do 3º cartão amarelo, mas que porque também estavam um pouco cansados, um jogo a cada 3 dias, mas que o Maurício sim. O Maurício conversou com ele e disse que estava cansado e por isso ele acabou trocando o Maurício. Tanto que ele falou pro Jairo Vink, repórter do Baldassi, quando questionou sobre isso, ele disse, o Jairo Vink perguntou, não dá pra deixar esses caras, quem sabe, começando num banco e entrando como uma arma pra um segundo tempo? Ele disse, pode ser uma solução, mas aí eu vou ligar pra você. E aí o Kudê falou um tom de brincadeira, mas também incomodado, porque ele vem sendo muito questionado e vem se batendo muito na tecla a partir dessas substituições. Ele destacou não sobre as trocas, mas sim o que aconteceu a partir das trocas, que é sempre responsabilidade dele ter o grupo mais parelho possível. Se os jogadores, ou seja, se os jogadores que entraram não deram tanta conta do recado como os titulares, é uma culpa do Kudê, porque ele tem que deixar, segundo ele mesmo, e é uma responsabilidade dele deixar o grupo o mais parelho possível. Ele disse, quando temos muitas trocas e não dá certo, também é muita responsabilidade. No último jogo isso nos custou. Eu sempre prefiro jogar no Beira-Rio porque me sinto cômodo com a nossa gente. E quando não ganha, a gente reclama. Mas prefiro sempre jogar em casa porque vai ter o jogo contra o Fluminense quarta-feira que vem no estádio Beira-Rio. Sobre classificação, sobre Sul-Americana, que é a realidade do Inter hoje, Libertadores ficou muito difícil a partir dos resultados negativos contra o Curitiba e contra o América em casa. Ele destacou que tem que pensar no próximo jogo somente, tem que pensar no Fluminense e preparar o jogo contra o Fluminense, e que terminar essa reta final de Brasileiro é sempre muito complicado porque os jogadores, depois de muitas outras competições, já chegam mais cansados para essa última parte do campeonato, mas que tem que preparar cada jogo e principalmente voltar a vencer em casa contra o Fluminense na quarta, Fluminense que vem de ressaca após o título da Libertadores contra o Boca Juniors. Não teve zona mista, então não teve passagem dos jogadores, porque o Inter já tá voltando para Porto Alegre de voo fretado, amanhã já tem representação à tarde no CT Parque Gigante, mas 2 jogadores falaram com os canais de comunicação do Inter rapidamente na saída de campo. O Maurício, que destacou que são os 3 pontos muito importantes e que o Inter sabia que era um jogo difícil, um jogo de briga direta do meio para baixo da tabela, e que ficou muito feliz de ajudar com um gol, e que a equipe principalmente se portou bem a partir do momento que abriu os 2-0 e o Cruzeiro teve que atacar. Ele destacou bastante que o calor estava muito grande. Ele disse que agora o Inter joga em casa, com o apoio do torcedor, e que sabe que é um jogo contra um adversário difícil, que vem de um título, mas que tem que fazer valer o fator casa e pegar 3 pontos e se alavancar e se colocar lá na frente, pelo menos na briga que for, mas subir
na tabela. O Wanderson, que marcou o segundo gol do Inter, também falou, destacou que é uma vitória importante, que o grupo todo tá de parabéns e que sabia que seria um jogo complicado, calor, fora de casa, e que o Inter demonstrou que pode vencer não só dentro do Beira-Rio, mas também fora de casa, e que ficou muito feliz com poder ajudar com o gol e que a vitória era o mais importante. Bom, o Inter, como eu disse, dorme na 11ª colocação, 42 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que é o 10º, com o jogo a menos, tá um ponto do Fortaleza, que tá ali na frente também, e tá agora numa briga ali por esse meio de tabela. Vamos ver o que dá pra fazer ainda até o final do Campeonato Brasileiro, tá certo? Um pouco dos bastidores do que foi o vestiário do Inter após essa vitória muito importante. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do jogo contra o Cruzeiro? Deixem suas análises, críticas, elogios, enfim. Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.